Portanto, não é a partir da vingança e da reação que nascem a justiça e o direito, é da atividade positiva e afirmativa que surge a instituição da lei a partir de uma potência superior. A lei não nasce da fraqueza, mas da potência afirmativa que põe fim a um conflito de ressentimentos privados. A proveniência dos sentimentos de direito e justiça exige, cito, um esclarecimento imperativo sobre o que, em geral, aos olhos da potência superior, tem de valer como permitido, como justo e como proibido. Depois da instituição da lei, ao tratar os atos de usurpação e arbítrio de indivíduos ou grupos inteiros como ultraje à lei, como sublevação contra a potência suprema, esta desvia o sentimento dos súditos da lesão próxima perpetrada pelo atentado, alcançando com isso, ao longo do tempo, o contrário do que quer toda vingança, que vê e deixa valer apenas o ponto de vista do lesado. E desde então, o olho é exercitado para uma avaliação sempre mais impessoal do ato cometido. Até mesmo o olho do próprio lesado, ainda que este em último lugar. Portanto, a instituição da lei não é o resultado do dispositivo mecânico do ressentimento, é o contrário disso. Ela só surge como uma potência que desativa o desejo de vingança e o ressentimento. Muito bem, eu teria muito mais coisas para falar para vocês a esse respeito, em particular a relação entre sentimento de vingança e ideal ascético. Tudo isso vai ficar à disposição de vocês aqui. Mas eu quero concluir o nosso encontro de hoje com um capítulo que significa uma aplicação da teoria do ressentimento, da psicologia do ressentimento, que dá origem a um dos tópicos que causa mais mal-entendidos no pensamento do Nietzsche. A saber, a questão do senhor e do escravo, do forte e do fraco. Em geral, o Nietzsche é lido a partir dessas referências, né? do escravo, do senhor, do fraco, do ativo, do reativo, do nobre, etc., como se estas designações remetessem a categorias econômicas ou políticas. Eu quero mostrar para vocês como o significado último dessas categorias não tem nada a ver com o recobrimento de categorias econômicas, sociais ou políticas, mas é antes o ponto-chave da teoria do ressentimento. Esse é o texto, um dos textos mais maltratados do Nietzsche. A sublevação dos escravos na moral, a guerra de Judeia contra Roma, etc, etc, etc. O levante dos escravos na moral. Eu quero concluir o nosso encontro de hoje com essa análise, porque ela vai nos dar a tipologia do forte e do fraco. Nietzsche diz o seguinte: o levante dos escravos na moral começa quando o ressentimento mesmo se torna criador e pare valores. Dá à luz valores. O ressentimento de seres tais aos quais é vedada a reação propriamente dita. O ato, e que somente por uma vingança imaginária ficam quites. Enquanto toda moral nobre brota de um triunfante dizer sim a si próprio, a moral dos escravos diz não
logo de início a um fora, a um outro, a um não mesmo. E este não é o seu ato criador. Esta inversão do olhar que põe valores, essa direção necessária para fora, ao invés de voltar-se para si próprio, pertence justamente ao ressentimento. A moral dos escravos precisa sempre, para surgir, de um mundo oposto e exterior. Precisa, dito fisiologicamente, de estímulos externos para, em geral, agir. Sua ação é, desde o fundamento, reação. O inverso é o caso da maneira nobre de valoração. Ela age e cresce espontânea. Procura por seu oposto somente para, ainda com mais gratidão, ainda com mais júbilo, dizer sim a si própria. Seu conteúdo negativo de baixo, comum, ruim, é apenas uma pálida imagem contraste, nascida depois, em proporção com seu conceito fundamental, positivo, transpassado e embebido de vida e de paixão. Nós nobres, nós bons, nós belos, nós felizes. Esse texto é a quintessência destilada da psicologia do ressentimento, que significa, portanto, forte, nobre para Nietzsche, de o que significa escravo, fraco, por outro lado. São dois tipos psicológicos antitéticos. O nobre é aquele que institui e cria valores espontaneamente a partir de si, que não tem necessidade para construir a sua própria identidade e as suas formas de valoração de se opor e desqualificar a algo que aparece como diferente dele mesmo. Ou seja, o homem forte, o homem nobre, é aquele que não tem necessidade de construir a sua própria identidade a partir da negação do outro. A saber, é aquele que não tem necessidade de um estímulo externo para encontrar a atestação da sua própria potência. Ou seja, felicidade, nobreza, beleza, paixão é igual à espontaneidade da própria força. O que significa dizer que, para um homem deste tipo, né, para alguém nesse sentido rico, transbordante de força, superabundante, nobre, etc., o seu oposto, o seu outro, o contrário dele mesmo, não é alguém que seja ou que ele tenha necessidade de considerar, avaliar, julgar e condenar moralmente. Isto é, aquele que é diferente do tipo nobre, do tipo ativo, não é alguém censurável, é, em última instância, alguém digno de pena. E se nós, os felizes e os fortes,
somos os bons, isso não significa que eles que são diferentes de nós sejam maus. Eles são apenas ruins. Ruins no sentido de comum, vulgar, baixo. Ora, o fundamental aqui é poder olhar do ponto de vista da perspectiva inversa. É o fraco que tem necessidade de julgar, censurar e condenar moralmente o forte. O forte, porque ele é forte, é mau, moralmente mau. Portanto, o bom é alguma coisa, é um conceito que só pode ser construído a partir da negação do bom. O bom do escravo só nasce por contraste e negação do forte, ou seja, o bom do escravo é o contrário da força. Enquanto que o forte não precisa de nada fora dele mesmo para afirmar a sua própria maneira de valoração, o escravo é dependente da negação daquilo que dele difere para construir o seu conceito positivo de bem. O que significa dizer que o conceito moral escravo bom nasce a partir da antítese do bom entendido como forte. Esse é o truque da sublevação dos escravos na moral. Essa é a guerra da Judéia contra Roma. A metáfora da guerra da Judéia contra Roma quer dizer pura e simplesmente o seguinte: o fraco precisa da negação e da condenação moral do forte para construir a sua própria noção positiva de bem. Ou seja, o fraco, por que é fraco? Essa é a tese do Nietzsche. Justamente porque é fraco, tem necessidade de alguma coisa alheia a si mesma para construir a sua própria identidade. E essa identidade é construída somente por oposição. E aqui vai aparecer aquela cínica, né, tenebrosa metáfora das aves de rapina e dos cordeiros. O Nietzsche gostava realmente de provocar, né? Então, aqui a imagem da ave de rapina e dos cordeiros é assim. Se você vê a relação entre ambos do ponto de vista da ave de rapina, o discurso da ave de rapina é: os cordeirinhos são muito bons. A sua carne é muito saborosa, muito agradável. Mas se você vê a relação a partir da perspectiva do cordeiro, ela vai ser: a ave de rapina é má. Portanto, tudo aquilo que é o contrário da ave de rapina, isto é, tudo aquilo que é cordeiro, é bom. O problema, portanto, que se coloca aqui é um problema de relações de força, de jogos de poder, de força. Forte e fraco não são duas instâncias, digamos assim, ontologicamente demarcadas. Não existe ave de rapina de um lado, cordeiro de outro lado. Existem situações concretas em que um lado se revela forte, o outro se revela fraco. Essas situações são permanentemente intercambiáveis. O fraco pode se tornar mais forte do que o forte, e o forte pode se tornar tão fraco a ponto de ser vencido pelo fraco.
como é que o fraco vence o forte? Esse é o grande ponto da teoria do ressentimento. Toda a filosofia, toda a psicologia do Nietzsche teria entrado por um beco sem saída de contradição se ele dissesse: primeiro, os fortes vencem. Isso é historicamente falso. Os fortes sempre são derrotados. Segundo, seria igualmente historicamente falso se ele dissesse: os fracos vencem os fortes porque se tornam mais fortes que os fortes. Isso seria igualmente contraditório, porque se eles se tornam mais fortes do que os fortes, eles não são mais fracos. Logo, eles não poderiam ser chamados de fracos. Portanto, como é que os fracos podem vencer os fortes? Os fracos só podem vencer os fortes se eles enfraquecem os fortes. E eles só conseguem enfraquecer os fortes através da moral. Ou seja, a astúcia dos fracos, vale dizer, a vingança dos fracos, consiste em convencer os fortes de que os fortes podem não ser aquilo que eles são. Isto é, olha, gente, imagino que vocês devam estar começando a puxar assim a pontinha daquilo aonde o Nietzsche quer chegar. Nós estamos vendo aqui a invenção da teoria da responsabilidade do livre-arbítrio. O que o Nietzsche está querendo mostrar com essa psicologia do ressentimento é que o ressentido, o fraco, porque é fraco, precisa de uma arma de combate que fragilize o forte. A arma de combate que fragiliza o forte chama-se moral. A moral, por sua vez, só pode se instituir quando a força do forte é atribuído a ele como um efeito da sua vontade. Isto é, como se houvesse um substrato neutro e livre, a partir do qual a fortaleza da força pudesse se exteriorizar ou não. Significa dizer, o forte é livre para exercer ou não a sua própria potência. Quando ele exerce a sua potência, ele é hostil, injusto, destrutivo e moralmente mau. Ele torna-se bom quando ele deixa de ser propriamente forte e se torna igual ao fraco. Isso é, alguém que não ataca, que não usurpa, que não ofende, que não explora, etc, etc, etc. Ou seja, quando o ressentimento se torna criador de valores, este parto dos valores ressentidos necessariamente se dá via moral, via moralização das forças, via imputação de responsabilidade ao forte pela sua própria força. Ou seja, a ave de rapina torna-se culpada de ser ave de rapina. E ela deixa de ser culpada se e somente se ela se torna o contrário do que ela é, isto é, cordeiro.
Portanto, o cordeiro só é bonzinho do ponto de vista da sua própria perspectiva, quer dizer, ele é bonzinho porque ele introduz uma inversão no olhar que institui valores e, em última instância, ele impinge a sua própria perspectiva aquilo que é diferente dele. E é justamente por isso que o fraco se torna forte e o forte se torna fraco. Portanto, a invenção da vontade livre, a invenção do livre-arbítrio, isto é, o cabide onde se apoia toda a doutrina psicológica e jurídica da imputação, a saber, portanto, o substrato mesmo da moral e do direito, é a falsificação da natureza mesmo da força. Ou seja, é uma operação absolutamente genial da parte dos fracos, que precisamente porque são fracos e não podem enfrentar o forte no mesmo plano de força, precisam de uma arma astuciosa, isto é, precisam de um expediente inteligente. Os fracos são os inventores do espírito. É por isso que a gente não pode ver as coisas no Nietzsche de termos maniqueus, né? Os fracos são muito mais inteligentes do que os fortes. Por quê? Porque a inteligência é uma arma de que eles necessitam. É justamente a arma que permite com que, no afrontamento, na relação de forças, os fracos subjuguem os fortes. Isto é, os fracos se vinguem dos fortes e o ressentimento se torna, então, o grande criador de valores. Isso é só um primeiro esboço, tá? Vou completar agora essa classificação do tipo psicológico do ressentimento com a seguinte noção. Forte e fraco, nobre e escravo, que são esses tipos aqui, um tipo vingativo e um tipo não vingativo, eles podem ser vistos na psicologia de Nietzsche por um outro ângulo. A saber, o fraco Não, vamos começar. O tipo forte, o tipo aristocrático, predominantemente afirmativo, é aquele que reage de maneira imediata, através de uma descarga espontânea da sua própria força. Eu vou ter que encurtar depois. Ou seja, o forte é aquele que age a partir da sua própria fortaleza, da sua própria integridade, que não tem necessidade de nenhuma estimulação externa para agir, enquanto que o fraco é justamente aquele que tem necessidade de negação de algo externo, ao qual ele reativamente enfrenta. A reação é, então, propriamente a forma de comportamento do fraco.
Isso significa dizer que ativo e reativo, nobre e escravo, forte e fraco, são duas espécies de descarga de força, correspondem a duas espécies de descarga de força. Uma delas, a força descarregada por meio de um estímulo ou interno ou externo. Fala-se em atividade quando a força explode para fora espontaneamente a partir de si própria. Isso é o forte propriamente dito. Do mesmo modo, pode-se falar em atividade quando um ser vivo não reage de modo meramente mecânico a um estímulo externo, porém elabora ativamente esse estímulo. Esta é a ativa elaboração dos estímulos postulada por Nietzsche. Quando não é dado um excedente de força, esta só pode ser descarregada por meio de um estímulo externo, o que também pode acontecer a despeito da sua menor potência. Temos então toda uma teoria das forças aqui, né? Uma força é íntegra, é plena, quando ela se exerce, quando ela se descarrega, sem necessidade de nenhum, digamos, estímulo exterior, de nenhum condimento externo. Ou então, ela não é suficientemente forte, não tem uma pletora, uma plenitude de força, e ela precisa de um desencadeante externo. Ora, onde é que fica o escravo aqui? Aparentemente, ele seria a segunda forma de reação. Não. O tipo psicológico do escravo não pode ser identificado com nenhuma das figuras acima mencionadas. No escravo como tipo, predominam as características do ressentimento próprio dos seres aos quais uma inibição fisiopsicológica torna impossível a verdadeira e autêntica reação. A saber, a reação da ação, de modo que o escravo tem de contentar-se com uma reação que se processa e se esgota inteiramente no âmbito da imaginação. Esta tese é o balanço da leitura de Memórias de Subsolo. O tipo escravo, o tipo ressentido da genealogia da moral, este aqui é construído com a ajuda do Dostoiévski. Ou seja, o tipo forte é aquele que não tem necessidade ou não tem necessidade de nenhum tipo de provocação externa para exercer a sua própria potência, ou então pode exercer a sua própria potência a partir de um elemento que desencadeia a descarga dessa força vindo de fora. Isso é reação. O escravo não é nenhuma coisa nem outra. O escravo não reage para fora. Ele só reage para dentro. Isto é, ele tem necessidade de criar no interior dele mesmo um inimigo imaginário contra o qual ele pode se vingar. Essa é a conclusão da teoria do ressentimento. Toda a vingança, todo o desejo de vingança é necessidade de vingança. Quem é que se vinga? É quem sofre. Aquele que sofre precisa encontrar uma causa do seu sofrimento. Aquele que sofre, o problema do sofrimento daquele que sofre não é propriamente o sofrimento, mas a causa do sofrimento. A dor daquele que sofre é a dor da falta de sentido.
qualquer sentido. Qualquer sentido é melhor que sentido nenhum. O problema é que a dor da falta de sentido corresponde, na nossa miserável humanidade, à falta de sentido da dor. Isto é, nós somos necessariamente seres sofredores. Por quê? Porque o devir homem, o processo de hominização, impõe como preço da cultura a repressão dos nossos impulsos. Este sofrimento do homem consigo mesmo, diz o Nietzsche, é alguma coisa que precisa encontrar uma explicação, um motivo, uma causa qualquer. Mais importante do que tudo isso, uma causa capaz de sentir dor. Não tanto uma causa, mas um causador. Ora, esta dor da hominização é crônica e é preciso que nós encontremos um sentido para isso, é preciso que nós encontremos uma instância na qual nós podemos nos vingar da dor. Daí nasce a nossa aliança sacerdotal com os sacerdotes ascéticos. O culpado do nosso sofrimento somos nós mesmos. A nossa existência é justamente uma culpa que nós temos que expiar pelo sofrimento. Portanto, nós só poderemos aliviar o nosso sentimento de culpa através de um paradoxo. O alívio só pode se dar pelo reconhecimento cada vez mais intenso da própria culpabilidade. Isso não tem qualquer... toda a semelhança com o superego, etc., não é mera coincidência. Quer dizer, porque nós não podemos exercer a nossa própria agressividade de acordo com seus canais naturais de exercício, isso é, para fora, nós temos que exercer a nossa agressividade contra nós mesmos. O exercício da agressividade para fora torna impossível a vida social. Portanto, quanto mais rígida é a nossa moral, tanto maior é o nosso sofrimento. Quanto mais pesada é a repressão, tanto mais nós sofremos. E quanto mais nós nos desenvolvemos, mais nós nos reprimimos. Logo, mais nós temos necessidade de aprofundamento do sentimento de culpa. Mais somatizações. Sem dúvida. Mais síndromes de pânico, síndromes de toque, síndromes Sim, de sem dúvida. Logo, Sem dúvida. menos autorreflexão Sem dúvida. sobre as nossas próprias atitudes. Perfeito. E aí você cai naquela coisa Você quer encontrar isso plasticamente, leia Memórias de Subsolo. Porque o personagem, na medida mesmo em que a sua descarga está bloqueada, em que ele é fraco, ele precisa, como todos nós, construir um inimigo imaginário, falseá-lo, torná-lo censurável, abjeto, mesquinho, mau, prepotente, etc., para que nós possamos nos vingar dele. Nunca de fato, apenas imaginariamente. é tomar veneno esperando que o outro morra. Isso. O ódio é você tomar veneno e torcer para o outro morrer com o veneno que você está tomando. Isso. Para que ele fique culpado da sua morte. Esse é o grande barato de quem odeia. É. Tomar veneno esperando que o outro morra. Você se autoflagela esperando que o outro sinta dor. Isso. Isso é as Memórias de Subsolo. Isso é a psicologia do ressentimento. Essa é o retrato da nossa personalidade. Portanto, quando nós nos defrontamos com essas categorias no Nietzsche, né, senhor, escravo, cuidado.
Mas esse tipo de abismo, esse abismo da culpa que eu pretendo mostrar para vocês na semana que vem, também não é para ser moralmente rejeitado. Porque ele também é altamente produtivo, ele também produz coisas absolutamente maravilhosas. Por exemplo, o romance moderno. Por exemplo, a música de Wagner. Totalmente patológica. Né? Histérica, como diz o Nietzsche. Todas as heroínas do Wagner são histéricas. Ora, não tem melhor guia nessa psicologia do que o ratinho do subsolo, como a gente vai ver na semana que vem. Obrigado, gente. Desculpe, mas eu precisava apresentar essas marcas de reparo assim para vocês no início, para depois a gente poder prosseguir.